Saudamos aos irmãos e a todos que nos visitam com a paz do Senhor Jesus. Alegria nossa estarmos na presença do nosso Deus, podermos glorificar o seu nome, a esse Deus que tem sustentado as nossas vidas, tem sido uma bênção, tem sido motivo do nosso louvor e da nossa gratidão. É por isso que os nossos lábios, eles se enchem de louvor e gratidão a esse Deus. Convidamos irmãos a abrir a palavra do Senhor, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. Nós vamos usar aqui a versão revista e atualizada. O tema da mensagem desta noite foi o questionamento do apóstolo Paulo à igreja aos Gálatas: não há outro evangelho. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A igreja estará sentada nesse momento. Como nós falamos, meus amados, no início, o tema da mensagem podemos dizer que é um dos temas principais desta carta que Paulo escreveu às igrejas da Galácia. A preocupação do apóstolo Paulo em trazer, em mostrar exatamente aquilo que ele já tinha pregado, já tinha propagado àquela igreja. E as cartas, não só de Gálatas, mas as demais cartas que o apóstolo Paulo escreveu, era um meio de comunicação para que a igreja ela fosse exortada a viver conforme não o evangelho de homens ou tradições de homens, mas sim viver aquilo que realmente a palavra, conforme a doutrina dos apóstolos que foi pregada. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo, a preocupação de ensinar, de falar, de realmente dizer que havia um evangelho que era o evangelho de Cristo, um evangelho que não traz confusão, um evangelho que não traz questionamentos, mas o evangelho da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Essa era uma das finalidades, das certezas que Paulo tinha quando escrevia as suas cartas às demais igrejas. E na igreja da Galácia não foi diferente. Aquela igreja ela estava vivendo um momento difícil. Aproximadamente, foi no ano 55, 56, quando Paulo estava em viagem para a Macedônia, aproximadamente na sua terceira viagem. E ele escreve àqueles irmãos preocupado com o que estava acontecendo
naquela igreja. A preocupação do apóstolo Paulo era que aqueles irmãos que estavam ali já tinham sido plantados, a igreja estava sendo plantada, já estava dando frutos, mas havia, ela, por um momento, ela começou a ser seduzida por um grupo chamado judaizantes. Eles, de alguma forma, espalhavam ali sobre as igrejas daquela região que Paulo, ele não tinha autoridade. Ele não tinha autoridade como o apóstolo Pedro, como os demais apóstolos, mas que ele não tinha autoridade e que a sua mensagem não era verdadeira. Esses homens, esse grupo de judaizantes, eles queriam, de alguma forma, perverter o evangelho que já estava estabelecido naquela igreja. Eles queriam, de alguma forma, proclamar e dizer que só a fé não era importante, não era necessário para que houvesse salvação. Eles queriam, de alguma forma, inserir todos os ritos judaicos para aquela igreja, dizendo assim, vamos resumir um pouco, dizendo que para alcançar a salvação, aqueles irmãos, aquela igreja ali, eles tinham que fazer as obras que estavam descritas na lei de Moisés. Era como se anulasse toda a graça. E tudo aquilo que o apóstolo Paulo não só pregou na igreja de Galácia, mas também na igreja de Éfeso, Éfeso 2:8 diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que o homem não se glorie, mas pela misericórdia e pela graça de Deus. Então, na verdade, esse grupo de judeus, judaizantes, eles queriam anular a graça de Deus. Eles queriam, de alguma forma, dizer, olha, para que você alcance a salvação, você precisa continuar. A obra de Cristo, ela está inacabada. Precisamos exercitar os ritos judaicos, precisa circuncidar, precisa guardar o sábado, precisa oferecer o holocausto. Todos os ritos judaicos eles queriam inserir naquela igreja. E o apóstolo Paulo, já neste verso que nós lemos, ele começa dizendo, admira-me muito que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Na verdade, Paulo ele estava perplexo com a atitude daquela igreja. Estava trocando o evangelho genuíno, o evangelho da graça, pelas obras da lei. E Paulo, naquele momento, ele fica ali, eu imagino o apóstolo Paulo dizendo assim, como é que pode vocês foram ensinados na doutrina dos apóstolos que a salvação não é por meio das obras, que a lei ela foi anulada, o que prevalece é a graça de Deus, a graça, o sacrifício de Jesus. E ele começa dizendo, olha, admira-me muito que estejas passando tão depressa. Então aqueles irmãos ali, eles queriam abandonar o evangelho de Cristo por outro evangelho. Por um evangelho que trazia alguns termos que nós já falamos sobre a circuncisão, sobre a necessidade da fé em Cristo. Eles queriam acrescentar as leis para que o homem alcançasse a salvação. Então o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que a obra de Cristo ela foi consumada, ela foi perfeita. Só ela é necessário para que o homem alcance a salvação. E essa palavra, meus amados, ela é muito atual para os nossos dias. Porque
o Evangelho é o único meio que o homem pode alcançar a salvação. Nenhum de nós que estamos aqui alcançamos a salvação pelos nossos méritos, ou porque somos melhores, ou porque temos algum dom diferente do outro. Nós alcançamos a misericórdia deste Deus maravilhoso, porque um dia este Evangelho genuíno, ele entrou no nosso coração de uma forma gloriosa. Ele transformou o nosso viver. Não foi as experiências, mas sim esta graça gloriosa que nós alcançamos, não por méritos nossos, mas pelo amor insondável de Deus, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Era essa a preocupação do apóstolo Paulo, que o Evangelho, que é o único meio do homem alcançar esta tão grande salvação. As igrejas ali da Galácia, eles estavam abandonando com muita rapidez. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês estão passando de uma forma muito depressa. Não pode acontecer isso. Então, aqueles homens ali, podemos dizer, aqueles que se levantavam contra a igreja de Deus, eles estavam pervertendo o Evangelho de Deus, trocando o verdadeiro Evangelho pelo Evangelho falso. Não é diferente dos nossos dias. Infelizmente, nós vivemos uma dificuldade muito grande com relação ao Evangelho. O Evangelho, muitos estão apostatando da fé, inserindo algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Muitas novidades têm sido inseridas nas igrejas do Senhor, muitas práticas estranhas, distorcendo o ensino fiel das Escrituras. E isso, meus amados, é algo muito preocupante. Porque se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, nós não suportaremos as adversidades que sobrevirão sobre este mundo. Há um juízo sobre este mundo. E se nós, servos de Deus, não estivermos alicerçados na palavra de Deus, não com heresias estranhas, mas sim com o Evangelho genuíno, nós precisamos viver a prática todos os dias deste Evangelho, que é o Evangelho da graça de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo diz que eles estavam se desviando da verdade, eles estavam se desviando daquilo que o Espírito Santo tinha dado àquela igreja. E esta palavra, meus amados, desviar, no grego, ela tem um significado interessante. Ela significa transferir a fidelidade. Paulo estava dizendo que eles estavam transferindo a fidelidade que aquela igreja tinha em Deus a um grupo de judaizantes que queriam destruir aquela igreja. Esta era aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eles queriam estavam transferindo a fidelidade em Deus e colocada nos homens. Essa referência também, ela é citada quando um soldado ele abandona o seu exército. Ele tem um comandante, ele está ali sobre um comando, e ele se rebela e ele vai embora. Ele está transferindo a sua fidelidade que ele tinha naquele exército para outro. E nós, meus amados, temos que entender que nós não podemos abandonar a palavra de Deus. Estás passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. O cristianismo, meus amados, não é apenas uma adoção de credo, não é apenas um CNPJ. Evangelho de Cristo é relacionamento com Deus, é mudança de vida, é transformação. E é por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo àquela igreja: vocês não podem abandonar o verdadeiro evangelho.
Vocês têm um credo. O que nos sustenta é o nosso relacionamento com Deus. Quando uma pessoa se afasta do Evangelho, ele não se afasta apenas da igreja, ele está deixando o verdadeiro amor de Deus. E era exatamente o que aquela igreja estava fazendo. Os cristãos da Galácia não estavam apenas mudando de religião, mudando de igreja, mas eles estavam abraçando um outro evangelho. Este evangelho que os Gálatas estavam abraçando, ele se chama legalismo. O legalismo, meus amados, é um falso princípio que aceita as pessoas considerando justas, mediante, com base, não é a fé, mas um conjunto de regras. O legalismo, ele tem esse princípio. E, infelizmente, hoje nós vivemos, muitas vezes, um evangelho legalista, onde as pessoas são usurpadas da sua liberdade através de regras, para que, através daquilo que a pessoa faz, alcance a salvação. Mas muitas vezes nós temos citado aqui na igreja, o pastor Miguel, nós temos citado que a salvação, ela não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Jesus fez por nós. Esta é a verdadeira salvação que nós podemos alcançar. E Jesus nos alertou, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15, acautelai-vos, porque falsos profetas, eles vêm se apresentando como lobos devoradores. Em Hebreus também fala sobre isso, que nos últimos dias muitas doutrinas estranhas iam aparecer. E essa era a preocupação, meus amados, do apóstolo Paulo com a igreja de Gálatas. Ele continua dizendo, no verso 7, a qual não é outro evangelho. O tema da mensagem aqui, não nessa linguagem da Bíblia aqui, mas em outras linguagens, né, em outras referências, ela aponta claramente que Paulo estava preocupado, dizendo assim, olha, o evangelho que vos anunciei, ele é verdadeiro, mas vocês têm mudado para outro evangelho. Ele usa duas palavras que no grego tem dois significados diferentes. A palavra outros, a primeira referência é héteros, que é uma substância diferente. E a outra é alus, é a mesma substância. Então Paulo estava dizendo assim, meus amados, igreja de Cristo, vocês não podem mudar para outro evangelho. O evangelho que eles estão pregando é héteros, é uma substância diferente, não é o mesmo evangelho que vos tenho pregado. Os falsos mestres, eles querem pregar esse tipo de evangelho diferente. Mas o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, da salvação em Cristo Jesus. Então, por isso que o apóstolo Paulo estava denunciando ali, de uma forma muito intensa, muito veemente, que as obras, elas não podem ser acrescentadas ao sacrifício de Cristo Jesus. As obras, elas não podem ser acrescentadas ao sacrifício de Cristo. Como meio, né? As obras são consequências. Eu sou salvo, então realizo obras. Eles queriam tirar esse foco, não é pelas obras, para você alcançar a salvação. Então, meus amados, no verso 7 ainda, a palavra diz assim, no qual
não é outro, senão há alguns que vos perturbam. Esses judaizantes, eles estavam introduzindo aquela igreja, os crentes ali da Galácia, eles estavam tirando, né, o foco, perturbando aquela igreja. O verbo aqui, o verbo perturbar, ele significa sacudir. Aquela igreja estava sendo sacudida, estava trazendo uma confusão àqueles irmãos que estavam ali. E em segundo, aqueles homens estavam pervertendo o evangelho da graça, oferecendo salvação ao pecador, não com base nas suas obras, mas com base no sacrifício perfeito, completo de Cristo. E nós sabemos muito bem que a salvação em Cristo, ela foi nos dada e pelo sacrifício, pela morte vicária de Cristo. Porque a condenação era para nós. Nós sim merecíamos a condenação através dos nossos erros. Mas Ele substituiu através da sua vida. Ele colocou ali a sua vida para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Aquele grupo de judaizantes estava pervertendo o evangelho de Cristo. A palavra perverter, no seu original, significa eles estavam querendo que aquela igreja mudasse a direção. Em outras palavras, eles queriam mudar os ensinamentos de Cristo, levando-os a viver através da lei. E no verso 8, o apóstolo Paulo começa dizendo: mas, ainda que nós, ele está dizendo, mesmo sendo ele, o apóstolo Paulo, ainda que nós pregássemos outro evangelho, que não fosse aquele que eu vos tenho ensinado, que eu seja anátema. O próprio apóstolo Paulo está dizendo que, mesmo que ele, se ele pregasse outro evangelho, ele seria anátema. Então, a prova, meus amados, o ministério de um homem não é a sua popularidade, nem sinais, nem prodígios, nem maravilhas, mas a popularidade de um homem, de um líder, como o apóstolo Paulo. A popularidade dele se dá quando ele tem no seu coração a fidelidade à palavra de Deus. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Nós temos que ser fiéis àquilo que Deus tem nos ensinado, àquilo que temos aprendido. E no verso 9 ele continua dizendo, e repito mais uma vez, que aquele que pregar outro evangelho seja anátema. Então ele estava dizendo que o homem natural, ele não pode, na sua condição natural, ele não pode mudar o evangelho. O evangelho é único. O evangelho é o que Jesus nos ensinou. É a doutrina dos apóstolos. É isso que ele queria deixar para aquela igreja. E no verso 10, aqueles judaizantes começaram a questionar as motivações. E Paulo começa dizendo que ele não negocia a verdade. Meus amados, nós não podemos negociar a verdade, ainda que seja dura, ainda que seja difícil. A verdade de Deus, ela é inegociável. Nós não podemos negar aquilo que Deus tem nos dado. E ele começa dizendo, olha, eu não procuro agradar a homens. Se eu agradasse a homem, não seria servo de Cristo. Paulo tinha plena consciência que estava servindo a Deus. Porque quem é servo de Deus, meus amados, não está preocupado com holofotes. Quem é servo de Deus não se preocupa com elogios. Quem é servo de Deus não está atrás de sucessos. Quem é servo de Deus
não muda a mensagem para atrair os seus ouvintes. O propósito do ministério do apóstolo Paulo não era agradar aos homens, mas agradar a Deus. E diante, meus amados, de uma situação tão complexa naqueles dias, qual o ensinamento que podemos aplicar para o nosso coração hoje? O que é que hoje nós podemos aplicar através dessa palavra? O que é que este texto ele pode ser aplicado para o nosso coração hoje? E se nós olharmos ao nosso redor, qual a situação das igrejas? Nós não falamos isso com alegria, nem generalizando, nem apontando A, B ou C, mas de uma forma triste. As pessoas hoje, elas não querem viver uma verdade absoluta, elas querem viver uma verdade relativa. Elas estão relativando a palavra de Deus que é tão maravilhosa. Elas querem apenas experiências, não querem verdade. Elas não querem pensar, mas querem apenas ouvir. Ou melhor, querem apenas sentir. Elas não querem doutrina. Elas não querem ser apacentadas. Elas querem apenas novidades, revelações, sonhos, visões. Elas não querem estudar a palavra de Deus. Querem apenas testemunho. Não querem o evangelho da cruz, mas buscam apenas milagres. Muitos não querem o Deus da bênção, mas querem apenas a bênção de Deus. Isso é muito difícil, meus amados, porque se nós pensarmos, né, há tanto tempo foi escrita essa carta, e isso é tão notório nos nossos dias, tão difícil. E os irmãos não pensam que as coisas vão melhorar, elas vão piorar dia a dia. Porque o próprio Jesus falou que nos últimos dias, homens gananciosos, lobos devoradores, tentarão inserir ensinamentos pervertidos à igreja do Senhor. E nós temos que ter um cuidado muito grande. Nós temos que aprender, meus amados. Eu tiro por mim, eu estou aprendendo todos os dias através da palavra de Deus. Nós temos que aprender da fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. Nós precisamos mudar os nossos conceitos de evangelho. Nós precisamos entender que precisamos de mudança, e essa mudança tem que acontecer. Eu tenho que querer mudar, eu preciso viver um evangelho diferente. Senão você vai ser enganado pelos lobos devoradores deste tempo, que querem apenas destruir. É a triste realidade. Os crentes hoje não são como os crentes bereanos, nem como os crentes de Éfeso, que eram fiéis à palavra do Senhor. Infelizmente, nós vivemos, é com tristeza que falamos isso, uma das piores gerações relacionadas ao Evangelho. As pessoas não querem compromisso, não querem arrependimento. As pessoas querem viver no pecado. E se você prega pecado, não, olha aqui, né? A gente já ouviu muitas coisas, alguns pastores aí dizendo, chega nas igrejas pregar, olha, você não pode falar do pecado, você não pode falar disso, daquilo. Que evangelho nós vamos pregar, meus amados? O que é isso que está acontecendo na nossa sociedade? Era aquele grupo de judaizantes, eles queriam inserir outro evangelho. E hoje, infelizmente, triste realidade nós estamos vivendo. Muitos querem inserir outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. É um evangelho de favores.
aonde são beneficiados, só querem a ovelha para o seu bel prazer. E nós temos que repensar. E nós temos que lutar contra isso. E a maneira de nós lutarmos contra essas heresias desses dias é se debruçando. É se debruçando sobre a palavra de Deus. Você quer mudanças? Mude hoje. Deseje ardentemente teu coração. Senhor, eu quero mudar, Senhor. Eu não quero viver outro evangelho. Eu quero viver o evangelho da graça, do confrontamento. Eu quero viver diferente, Senhor. Eu quero viver a experiência dos bereanos. Infelizmente, nós vivemos uma geração onde se engole tudo. Onde tudo que é oferecido em nome de Deus corre atrás da última novidade do mercado, priorizam apenas o sobrenatural. Meus amados, sobrenatural é maravilhoso, mas ele é consequência, não é prioridade. Sobrenatural é consequência de uma vida no altar. Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus faz, mas prioridades. Nós temos que ter prioridade na nossa vida. E para encerrarmos, qual a solução diante de uma realidade tão difícil que vivemos? Eu acredito que não foi fácil para o apóstolo Paulo. Não foi fácil. Eu acredito que no coração do apóstolo Paulo, mas poxa, eu preguei a verdade e eles têm se desviado. E quantos hoje têm se desviado? Quantos hoje não querem um compromisso com a palavra de Deus? Precisamos, meus amados, de um movimento, precisamos de uma mudança. Precisamos voltar aos princípios. E nos lembramos, quando nós falamos de princípios, nós falamos da reforma protestante. Nós precisamos voltar aos princípios que são os pilares da igreja do Senhor. Os pilares que aqueles homens, não só Martinho Lutero, mas tantos outros que viveram naquela época, eles lutaram contra as heresias, contra os hereges daqueles dias, dizendo que só a Escritura, só ela é suficiente, ela é inerrante, ela é eficaz, ela é tudo para nós. Nós temos que voltar às nossas origens. E os 5 pilares: só a Escritura, somente a Bíblia, somente a Bíblia. Só a Cristo, o nosso mediador, não é uma placa, mas é Cristo. Só a graça. A salvação não é por meio da lei, por méritos humanos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Somente a fé, não é pelas obras. Só deu glória, somente glória a Deus. Quando Martinho Lutero, ele afixou as 95 teses ali na igreja de Wittenberg, certamente ele não conseguia, por certo, ele não imaginaria
a grande mudança que aquela postura que ele teve, ela causou na religião da época. E será que nós, como servos de Deus, não podemos também voltar aos princípios? Esses princípios, meus amados, como Paulo não negociou, esses princípios são inegociáveis. 5 pilares da igreja. Qualquer outro evangelho que não seja a verdade pura, que não seja simples de Cristo, que não fale sobre a sua morte e ressurreição, sobre a sua glória, sobre o seu reinado supremo, que não fale sobre arrependimento, sobre pecado. Se não prega isso, não é o evangelho de Cristo. E nós só detectamos isso quando nós meditamos. Então hoje, para encerrarmos, a maior necessidade da igreja é conhecer o Evangelho, viver o Evangelho, pregar o Evangelho. Que Deus possa fortalecer o nosso coração, meus amados. Que não venhamos a ser conduzidos por enganos. E que nós sejamos cooperadores deste Evangelho. Pregue, fale, anuncie. Você é portador das boas novas do Evangelho de Cristo. E se por acaso o outro Evangelho, que tenta distorcer a verdade bíblica, use os fundamentos, os pilares da igreja, sola Escritura, só ela é suficiente. A experiência que nós devemos viver é essa. A experiência que proclamamos é essa. Só a Escritura é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está de pé. Qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um
a Ele toda glória e louvor. Glória a Jesus, glória ao nosso Deus, glória ao Evangelho eterno, glória ao Evangelho que transformou as nossas vidas. Adorado seja o nome do Senhor. Atraído Glória a Deus. pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. Glória a Deus. É que a sarça pegou fogo e Aleluia não ao se teu nome, consumiu. Senhor. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia Aleluia. com tua glória vale mais que mil. Glórias ao teu nome, Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Aleluia, Essa teu nome, chama Senhor. não se apaga e não se apagará. Essa chama não se Aleluia. apaga e não se apagará. Aleluia ao teu nome, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Precisamos voltar aos princípios. Precisamos mudanças. Mas elas precisam começar em nós. Que hoje o Espírito Santo possa mover o seu coração. Porque só Ele pode mudar através do Evangelho eterno. Essa palavra que ela muda. Essa palavra muda os nossos corações. Que você saia daqui com a bênção do Senhor na sua vida. Continuar um pouco mais até aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor.